Atenção, atenção, Sereto News chegando, a barca já começou no Corinthians, dispensas no Corinthians, Balbuena foi barrado e tem mais gente que vai ficar de fora. Balbuena foi barrado e não deve mais jogar com a camisa do Corinthians. Flávio Oliveira foi demitido, preparador físico a pedido da torcida foi demitido. E tem os relacionados, tem novidades, tem meninos das categorias de base como novidades. Barleta está de volta, o Wesley, Felipe Augusto. O Corinthians pronto para pegar o Botafogo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É Sereto News agora chegando para você, o noticiário mais completo da internet a respeito do Corinthians. Chega mais, roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto. Seja mais um youtuber espectador do canal do Sereto. É de graça, você não paga nada, absolutamente nada, para ser inscrito no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova. Amanhã tem live, hein? Acabou a brincadeira, porque tem jogo do Corinthians. Deixe o seu like, apenas um clique. Mas pra gente faz muito a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Vou falar desta barca do Corinthians que já começou o dia agitado no Corinthians hoje, em muitas notícias do Corinthians hoje, em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, corre no pessoal da Mais Ágil, converse lá no link que eu vou deixar para vocês disponível nos comentários fixados aqui desse vídeo e também na descrição do vídeo. Vou deixar nos comentários fixados para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. E aposta ganha! Quanto é que vai dar o jogo do Corinthians? Aposta ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Quanto é que vai dar o jogo do Corinthians contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro? Você aposta numa vitória do Corinthians? Gol do Roger Guedes? Eu aposto numa vitória do Corinthians. Vou apostar. Hoje é a zebra, né? Apostar numa vitória do Corinthians contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, é a zebra. Então eu vou apostar na zebra, vitória do Corinthians, gol do Roger Guedes lá no Rio de Janeiro. E olha só, Balbuena, Rafael Ramos, a barca começou, hein? Balbuena, Rafael Ramos, o Duqueiroz, o Júnior Moraes e o Luan estão fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo. Fora dos planos, vou repetir aqui, Balbuena, Rafael Ramos, Duqueiroz, Júnior Moraes e o Luan. Fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo. O Balbuena sequer foi relacionado, aliás, esses citados sequer foram relacionados para o jogo desta quinta-feira contra o Botafogo. A barca já começou a lista de dispensas no Parque São Jorge, muito antes do que se imaginava. O Cantígio também não foi relacionado, né? O Cantígio é outro que está fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo, muito provavelmente já não deve mais vestir a camisa do Corinthians. Esses primeiros que eu citei, o Balbuena, o Rafael Ramos, o Duqueiroz e o Júnior Moraes, esses não devem mais vestir a camisa do Corinthians. Esses praticamente estão fora. O Rafael Ramos ainda tem mais um ano de contrato, hein? Mas deve ser, ou deve ser negociado agora no meio do ano, ou deve fazer a rescisão de contrato, porque o Luxemburgo não quer mais aproveitar este jogador. O Júnior Moraes, muito menos, né? Não está sendo aproveitado. O Balbuena termina o contrato dele agora no meio do ano e também não será mais aproveitado. E o Cantígio está perdendo espaço. Cantígio, mais uma vez, não foi sequer relacionado. Justamente no momento em que o Corinthians não tem o volante, o Corinthians não tem o Fausto Vera, né? E aí o Cantígio não foi sequer relacionado, né? Então é mais, e pelo segundo jogo seguido, o Cantígio não foi relacionado. É mais um sinal de que o Luxemburgo não quer contar com o Cantígio mais no elenco corintiano. Luan também vai pegar. O Luan já tá na barca faz tempo, né? O Luan é o primeiro que tá nessa barca, mas já faz muito tempo.
E aí é o seguinte, a Barca terá outros nomes que serão revelados aos poucos, né? Outros nomes que serão revelados aos poucos. Eu já falei ontem muito sobre isso, né? De jogadores que não fazem, que no final do ano terminam o contrato e que podem no meio do ano já anteciparem a rescisão de contrato. Por exemplo, o Maicon será devolvido para o Shakhtar Donetsk no final do ano. Muito provavelmente, ele tem contrato no final do ano, será devolvido para o Shakhtar Donetsk. O Fábio Santos, ele termina o contrato dele, não vai ser renovado, deve se aposentar, deve terminar o contrato, deve parar de jogar futebol. O Paulinho, possivelmente também o Paulinho não deve renovar o contrato. Aqui tudo, e o Paulinho também existe a possibilidade dele já puxar o carro agora no meio do ano. Já também fazer parte dessa barca já no meio do ano. O Cantígio, como eu disse, o Juliano também perdeu espaço, embora tenha sido relacionado agora para o jogo contra o Botafogo, mas é um jogador que também perdeu espaço, não deve ter o contrato relacionado. E o Gil, embora seja titular do time do Corinthians nesse momento, não deve ter o contrato renovado no final do ano. Tem ainda o Mosquito, que está machucado, contusão séria ainda, deve retornar agora daqui um mês mais ou menos, ou no mês de agosto, no máximo no mês de agosto o Mosquito deve retornar, e depende de avaliação física ainda para saber se ele vai renovar ou não. O contrato também termina no final do ano. O Corinthians quer renovar o contrato do Renato Augusto. Renato Augusto, sim, o Corinthians quer renovar o contrato, mas dependendo do condicionamento físico do Renato Augusto, e quer renovar o contrato do Bruno Mendes. Mas a situação do Bruno Mendes, ela está complicada, porque o Corinthians já fez a proposta de renovação de contrato para o Bruno Mendes, mas até agora nada de uma resposta do pessoal do Bruno Mendes, que está fazendo doce para renovar esse contrato. Eu tenho uma lista aí de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Botafogo. Olha quem está estampando essa lista de relacionados. É o Yuri Alberto. Yuri Alberto que fez o gol no jogo contra o Fortaleza, o gol de empate do Corinthians. Mas será que o Yuri Alberto vai jogar ou será que ele vai ficar no banco de reservas? O Luxemburgo deu a entender que Roger Guedes e Yuri Alberto não poderiam jogar juntos no mesmo time, né? Será que eles vão jogar juntos ou será que o Yuri Alberto mais uma vez vai ficar no banco de reservas? Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli, os goleiros, os laterais. Fábio Santos, Fagner e Matheus Bidu. Você vê que não tem lateral direito na reserva, porque o Rafael Ramos não foi relacionado. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Então você vê que o Balbuena tá fora, não foi relacionado. Meio-campistas, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Paulinho e o Rony. Lembrando que o Fausto Vera tá suspenso, o Cantígio não foi sequer relacionado. Atacantes, Adson, Christian Barletta, uma das novidades, eu vou falar das novidades daqui a pouco, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e o Yuri Alberto. As novidades do Corinthians são os garotos, né? Os garotos do Corinthians voltaram a ser relacionados. O Christian Barletta voltou a ser relacionado depois de 2 jogos de fora. O Christian Barletta, contratado do São Bernardo como revelação do Campeonato Paulista, voltou a ser relacionado e deve ser aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo. Estava um tempo afastado por um período aí de recondicionamento físico, recondicionamento técnico e tal, mas o Luxemburgo está buscando jogadores de velocidade, né? Está buscando jogadores de velocidade e o Christian Barletta é um deles. O Felipe Augusto, centroavante. Olha só, Felipe Augusto, que pose, hein? Está numa pose, eu diria, budista, uma pose zen, em meditação, comemorando um dos gols dele com o Corinthians na categoria sub-20. Ele é centroavante, é um dos destaques do Corinthians no sub-20. O Luxemburgo está de olho nesse jogador, também foi relacionado. E o Wesley, jogador de velocidade. Lembra do Wesley? Ele já foi relacionado pelo Vitor Pereira, quando o Vitor Pereira era um dos miúdos do Vitor Pereira, quando o Vitor Pereira era o técnico do Corinthians. Também é um dos destaques do Corinthians no time sub-20. E também está sendo relacionado agora pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. É um jogador de muita velocidade. Como o Luxemburgo não tem o Biro, o Luxemburgo está levando o Wesley. E já vai demonstrando exatamente o que ele quer. Com essa faxina
né? Com esses jogadores, com essa limpeza no elenco, tirando os jogadores mais velhos, afastando os jogadores mais velhos, dispensando os jogadores mais velhos e botando a molecada para jogar, ele está demonstrando claramente que ele quer a juventude no time, que ele quer um time de mais velocidade, ele quer rejuvenescer o time do Corinthians. Então, é isso que o técnico Vanderlei Luxemburgo está procurando. E é evidente que com essa lista de dispensa, jogadores que estão indo embora, jogadores serão contratados, né? A lista de contratações, a lista de reforços está sendo guardada a 7 chaves pelo Vanderlei Luxemburgo e também pelo presidente Eduílio Monteiro Alves. Estão trabalhando em silêncio, mas a ideia é que no mês de julho o Corinthians vá para o mercado, tente contratações e para substituir algumas peças importantes, porque até o final do ano muitas mudanças vão acontecer no time do Corinthians, uma reformulação. Reformulação também na comissão técnica. Flávio de Oliveira não é mais o preparador físico do Corinthians. Estava recebendo muita pressão da torcida, na manifestação da torcida organizada na última semana, houve o pedido da demissão do Flávio de Oliveira, há muitas críticas em relação à preparação física do Corinthians e o Flávio de Oliveira acabou sendo demitido. O Antônio Melo, preparador físico contratado pelo Luxemburgo para ser o coordenador da preparação física, deve assumir nesse momento, mas o Corinthians deve contratar também outro preparador físico para comandar o time do Corinthians, além do Antônio Melo. Mas o Flávio de Oliveira, que era muito criticado, esse também está fazendo parte da lista de dispensa, está caindo fora, portanto, do Corinthians, foi demitido. Vanderlei Luxemburgo, fazendo aniversário hoje, 71 anos, parabéns ao Pô Fechou. Vanderlei Luxemburgo, e já chegou com todo moral, hein? Chegou chegando com todo moral de quem é campeão brasileiro, de quem é campeão paulista pelo Corinthians, campeão brasileiro em 1998, campeão paulista em 2001, e já chegou botando ordem na casa, botando os pingos nos is, já chacoalhando o ambiente, já mostrando quem manda é ele, quem manda é o Luxemburgo, e já está fazendo acontecer no comando técnico do Corinthians. E está em busca da sua primeira vitória no comando do Corinthians. Quem sabe essa primeira vitória aconteça contra o Botafogo nesta quinta-feira. É o líder do campeonato, Botafogo. É um jogo muito difícil, mas quem sabe não pode acontecer esta vitória. O Corinthians entra como zebra nesse jogo, mas quem sabe pode pintar a zebra. Eu apostaria no aposta ganha na zebra, na vitória do Corinthians com o gol do Roger Guedes. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Quero ler, interaja comigo aqui no canal do Cereto. O Dirk Beckman. Bom dia, querido Cereto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda bem que chegou alguém para pôr o Corinthians em ordem. Esse técnico Luxemburgo é fantástico. É só deixar ele trabalhar. O Corinthians precisa mesmo mandar um monte de pseudo-jogadores embora. Tá precisando de uma reformulação. Tem muitos ex-jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Estão só ganhando muito dinheiro. E jogar que é bom nada. Deixa o Luxemburgo tomar conta de tudo. Do Corinthians. Ele é o cara. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Felipe Rodrigues. Boa tarde, Cereto. Essa reformulação vai ser muito boa para o nosso timão. O Corinthians, infelizmente, vive muito de passado. Agradece aos atletas vitoriosos e tchau. Eles já deram muito lá atrás e hoje não mais. Luan é uma vergonha para o futebol brasileiro. Falando em lateral esquerdo, era uma boa quando tinha o Piton. O Fábio Santos jogava mais recuado e o Piton avançado. E a reserva para o Yuri fez bem para ele. É o que está dizendo aqui o Felipe Rodrigues, um textão do Felipe. O Benedito Ferreira, Cereto, o Rony está para o Corinthians, assim como o William Arão estava para o Flamengo e todos os técnicos que estavam tentando tirá-lo. E depois ele voltava. Com o Rony acontece a mesma coisa, pois ele, logicamente, não é um craque, mas é um jogador jovem, muito aguerrido, com bom preparo físico e ajuda muito o sistema defensivo. Também gosto muito do Rony. O próximo comentário é do José Fernando. O Luxemburgo está de parabéns, nota 1000 em deixar o Yuri Alberto no banco. O técnico não pode perder a moral com a torcida. O Yuri não vinha fazendo gols. A torcida já estava injuriada. Parabéns, Luxa. E deu certo, né? Porque depois o Yuri Alberto entrou
e fez o gol do Corinthians. Próximo comentário, quem participa conosco... Ou não tem próximo comentário? O José Roberto Lupe. Já deixei o like, Cereto. Como corintiano, eu colocaria o Biro no lugar do Renato Augusto, enquanto ele está machucado. Mas é que o Biro, ele tá na seleção brasileira sub-20, né? E o Xande Sport. Matheus Araújo joga muito e vai ser o substituto do Renato Augusto. Murilo, muito zagueiro. Rápido e forte. O Biro nem se fala, né? Qualidade indiscutível no meio campo. Bagunço meio adversário. Pedro também joga bem, mas precisa de um pouco mais de amadurecimento, mas tem muito futuro. Já o Barleta eu não confio. Acho que deve ser emprestado para ver se ele pode render mais. É a opinião dos amigos youtubers espectadores aqui no canal do Cereto. Faça a inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, é muito importante que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, e me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto, no Instagram, no Twitter, no TikTok, também no Kawaii, e agora você sabe, acabou a brincadeira, continue, tem live do Acabou a Brincadeira nesta quinta-feira, tem live o dia inteiro, hein? Vai ter live para você o dia inteiro. Tem live do Acabou a Brincadeira. Continue no canal. Tchau.